Glória a Deus. Capítulo 3 de Êxodo. Aleluia, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 3, seu versículo 14. Glória a Deus, de Êxodo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me envio ou a vós outros. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo. Meus amados queridos irmãos, nós lemos a palavra de Deus, a palavra inicial, a qual nós lemos foi do Evangelho de João, capítulo 6. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Acho que o versículo 22. E o tema da pregação desta noite vai ser de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Eu sou o que sou. O Senhor Jesus ele sempre afirmando quem foi Moisés. Moisés, todos nós sabemos que Moisés era genro de quem? De Jetro. Moisés ele cuidava das coisas de Jetro, seu sogro, do rebanho de seu sogro Jetro. Porém, o nosso Deus ele fala com Moisés no meio de uma sarça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados queridos irmãos, nós vemos que antigamente, no passado, biblicamente falando, nós vimos que o povo desafiava a Deus. Nós sabemos que muitas das vezes nós falamos, não há ninguém que desafia a Deus. Naqueles tempos, os homens criavam os seus desafios, queria ouvir a voz de Deus, pedia a Deus que Deus nos falasse, que Deus nos ouvisse, e Deus falava, e Deus nos ouvia. Assim como nos dias atuais, nós pedimos que Deus fale conosco, e Deus fala conosco. Nós pedimos que Deus ele age, e Deus ele age no nosso meio. Nós pedimos que Deus nos traga uma resposta, e Deus ele nos dá a resposta a qual nós precisamos. No tempo passado, Moisés, por exemplo, Moisés pediu a presença de Deus. Moisés pediu para ver Deus, ou seja, uma experiência como essa de ver Deus face a face. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Moisés, quando ele chamou Deus para ver a sua presença, falar com Deus, Deus disse assim: tu viverás, mas viverás pelas portas, ou seja, porque a presença de Deus, a face de Deus, o brilho da presença de Deus, homem nenhum resiste ver os olhos de Deus, homem nenhum resiste ver a presença de Deus frente a frente, porque não aguenta. Tem muitas pessoas que dizem assim: Deus, traga, eu quero sentir pelo menos um toque teu. Quem somos nós para aguentar, suportar o toque de Deus? Não, se Deus tocar, pelo menos piscar por dia do seu dedo, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Porque o toque de Deus, ele é forte. O toque de Deus, ele é grande. Então, quando Moisés, ao monte, orando, falando com Deus, pedindo a Deus, Deus fala com Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor Jesus ainda afirma: eu sou o que sou, e fora de mim não há Salvador. Aleluia, não há outro mediador entre os céus e a terra, somente o nosso Deus, que é a luz deste mundo. Aleluia, como diz o Evangelho de João, a qual nós lemos, capítulo 6, versículo 22, que Jesus é o pão da vida. O próprio Jesus é o pão da vida. Nós vemos que eu sou, ao longo do Evangelho de João, Jesus ele se revela a partir de afirmações iniciais por eu
Jesus ele é. Imagina alguém chegar com autoridade como essa, num dia como esse, nos dias atuais, chegando afirmando, eu sou. E a pessoa diz, mas quem é esse? Quem é esse camarada que bate no peito, eu sou o que sou, fora de mim não há outro? Esse é Jesus. Aleluia, Deus, esse é Jesus. Aí você vê que Moisés, ele ouve a voz, eu sou o que sou, apenas eu sou. E comumente transliterado como Yahvé ou Javé, como era conhecido aqui, irmão. Um termo muito importante dessas traduções, a qual nós lemos muito, critica, questiona acerca das palavras hebraica, grega, latim, aramaico. Você vê que antigamente a Bíblia não era escrita como hoje nós estamos vendo, todo bem explicadinho em forma da linguagem atualizada em português. Naquele tempo, Deus, por exemplo, quando Deus falou com Moisés, Deus escreveu ali naquela pedra com o dedo. Ali, aquelas letras não estavam escritas em português, ou seja, não estava de forma que o homem entendesse. Mas Moisés entendeu, porque Deus deu o entendimento e Deus deu a interpretação do que ele estava falando. Os 10 mandamentos, por exemplo, que Deus escreveu na tábua da lei, não estava escrita na forma em português. E hoje nós vemos muitas pessoas com a forma da ignorância questionando, dizendo para que falar sobre isso, teologia, hebraico, grego, latim, se o que nós precisamos entender é o português. Sim, mas nós não devemos criticar os nossos irmãos teólogos que interpretaram estas palavras, traduziram estas palavras, porque se não fosse por esse sono de Deus, que Deus deu a capacidade deles estudarem, aleluia, se informarem e traduzir estas palavras, como era que nós entendemos? Leigo da palavra como nós somos. Como era que nós ia interpretar? Alguém no século passado para interpretar uma palavra como essa em hebraico, grego, latim, você vê que ele precisava pedir a Deus que Deus falasse, traduzisse, que o Espírito Santo falasse. Hoje é diferente. É só orar a Deus, pedir ao Senhor, que o Senhor revela. Sim, mas o Senhor hoje já deu a maior revelação, aleluia, os estudos da palavra, tudo traduzido para nós estudarmos e meditarmos a palavra de Deus. É como disse o pastor, que a palavra de Deus não é para ler, a palavra de Deus é para nós meditarmos, porque nós lemos um livro comum, nós lemos uma história, nós lemos uma revista, nós lemos uma cartilha, mas a palavra de Deus nós não lemos, nós meditamos na palavra de Deus, nós refletimos a palavra de Deus. Como é que eu vou meditar se eu ler? Ali quando a gente está olhando a palavra, a gente está meditando, colocando na nossa mente. É por isso que hoje há muitas pessoas nessas brigas, de pessoas de entendimentos, que não entendem a palavra de Deus, não examinam a palavra de Deus, não buscam conhecimento. Você vê que o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Porque a graça de Deus é para nos encher, para nós pregarmos com autoridade, com unção, com a presença de Deus. E o conhecimento é para nós ensinar o conhecimento do alto de Deus para com o povo. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Somente o Senhor Jesus Cristo. Então não é errado estudarmos, aprendermos a palavra de Deus, aleluia, sentirmos a presença de Deus, conhecer a palavra,
examinar a palavra, porque era aquele especialmente para os judeus. Aleluia, ele afirmava: eu sou. Tem um significado especial para quem? Para os judeus. Êxodo capítulo 3, versículo 14, aonde nós lemos: eu sou. Aleluia, uma afirmação do próprio Senhor: sou eu mesmo, e fora de mim não há outro. Eu sou o que sou. Aleluia, eu sou aquele que opera, eu sou o que anda no fogo, eu sou o que caminhou pelas águas, eu sou o que abriu o mar, aleluia, e fez o povo passar. Eu sou o que deu a vista ao cego, eu sou o que curou o paralítico, eu sou o que fez o mundo andar, o que o surdo ouviu, aleluia. Eu sou o Senhor Jesus, é a palavra que abençoa. E eu sou o pão vivo que assacia, que alimenta, aleluia, aqueles que estão com fome e sede da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E em determinados momentos nós vemos que o próprio Jesus faz uma referência direta ao nome de Deus. Aleluia, capítulo de João 8, 24, 28 ao 58. E em outras 7 ocasiões, Jesus usa a expressão eu sou em afirmações de seu caráter divino. Aleluia, porque só quem tem o caráter divino, só quem tem a autoridade do alto pode trazer essas afirmações. Eu sou o que sou, eu sou o pão da vida. Aleluia, está sem vida, está sem esperança. Jesus é o pão vivo, aleluia, descido do céu, e está com fome e sede de Deus. Se alimenta desta palavra, se alimenta da vida com Deus, aleluia, da presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. É se renovar com o Senhor, aleluia, é buscar a presença de Jesus, porque Jesus, ele fala conosco, ele vai aparecer, seja em meio a sarça de fogo ardente, como ele apareceu para Moisés, ou ele vai aparecer, aleluia, louvado seja Deus, viver o deserto a qual você está vivendo, mas ele vai aparecer e falar com você, ele vai usar alguém para falar com você, ou ele mesmo próprio vai se revelar para você, dizendo eu sou o que sou, aleluia. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele desceu do céu para falar com nós da terra, se alimentar espiritualmente da sua palavra. Aleluia, a palavra de Deus diz que aquele que bebe desta água nunca mais terá sede, e aquele que come deste pão nunca mais terá fome. Aleluia, se alimente da palavra, se alimente da presença do Espírito Santo de Deus, porque Jesus é a provisão de Deus para saciar a necessidade humana da salvação. Ele é a fonte de vida eterna. João capítulo 6, do seu versículo 35 ao 48 ao 51. Ele é a tua esperança, ele é o teu renovo. Aleluia, louvado seja Deus. A humanidade está sem força, a humanidade está sem esperança. Chama Jesus, Jesus vai se apresentar e dizer: eu sou a esperança para este lugar, eu sou a esperança de Boqueirão do Piauí, eu sou a esperança daqueles que estão no cativo do pecado, aleluia, na dominação do pecado, no engano, na prostituição. Jesus é o caminho, ele é a verdade e a vida, como diz João capítulo 14, versículo 6. Ele diz afirmando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, é o Senhor, é o Rei dos Reis, é o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, o príncipe da paz, o eu sou, o general de guerra, o grandão da Galileia, o Senhor dos senhores, o Rei dos Reis, o Santo de Israel. Aleluia, o que venceu a morte, venceu na cruz do Calvário, morreu por mim e por você. Aleluia, é aquele que ao terceiro dia
Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. Quem é Jesus? É aquele que ressuscitou Lázaro. Aleluia. Quando estava 4 dias já fedendo no túmulo. Aleluia. E Jesus disse assim: Lázaro, Lázaro, sai para fora. Aleluia. É o mesmo Jesus que antes de trazer Lázaro com vida falou com Marta e Maria: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ainda que esteja morto, ainda que esteja morto, ainda que já morreu, ainda que já foi sepultado, eu sou a ressurreição e a vida. Creres tu nisto? Oh, glória! Aleluia! Ah, Deus! Se não fosse por ti, Jesus amado, é alguém que está orando: Senhor, esta situação está batendo forte na minha porta. Ele está dizendo: eu sou. Ah, Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, a minha cruz está pesada demais. Jesus diz assim: quem quer seguir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Ele dizendo: seguindo a mim, eu vou ajudar a carregar a sua cruz. Ah, Senhor, mas o meu fardo está pesado. Ele diz no Evangelho de Mateus, aleluia, 11:28, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e eu vos aliviarei. Ou seja, ele ajuda a carregar o nosso fardo, aleluia, e vai se tornar leve, aleluia. Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz, como diz Lucas 9:23, aleluia. Siga Jesus com a tua cruz, pesado ou não, mas ele vai te ajudar, aleluia. Ele venceu o peso maior da cruz. Ele suportou o peso maior da cruz. Ele suportou as dores maiores da cruz. Ele suportou as aflições maiores da cruz. Ele suportou a angústia maior da cruz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele suportou os pregos cravados, os cravos cravados em suas mãos, cravados em suas mãos, cravados em suas mãos. Aleluia. E a Bíblia menciona que quando aqueles pregos cravaram em suas mãos, o sangue corria. Aleluia. Ele suportou, aleluia, aquela coroa de espinho cravado em sua cabeça. E quando aqueles espinhos cravavam em sua cabeça, a Bíblia menciona que o sangue corria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Imagine a dor, imagine o sofrimento de Jesus suportando, aleluia, aquela coroa de espinho, e ainda ele zombando de Jesus. Ah, todo mestre, todo rei precisa de uma coroa. Traga uma coroa para esse rei. Aí colocaram, aleluia, uma coroa de espinho para o meu Jesus. Enquanto o homem na terra, enquanto o ser humano na terra estão almejando coroa de ouro, coroa de prata, coroa de bronze, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor está falando em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. A coroa de Jesus foi uma coroa de espinho, e a tua coroa é a coroa da salvação, é a vida eterna, morando no céu de glória, aonde a rua é de ouro, aonde a rua é de cristal, aonde não haverá cansaço, aonde não haverá fadiga, aonde não haverá tristeza, aonde não haverá dor, aonde não haverá falsidade, aonde não haverá fuxico, aonde não haverá engano, aonde não haverá ninguém dizendo: ah, falaram de mim, criticaram de mim, se levantaram contra mim. Não, o Senhor lá nós vamos estar transformado num corpo glorioso.
Oh, Jesus vai voltar e Ele vai buscar o seu povo. Lá não haverá cansaço, lá não haverá fadiga, lá não haverá vazio, aleluia. Lá não haverá ninguém passando e dizendo: cadê o povo? Aleluia. Mas vai passar um povo dizendo, clamando, dizendo: cadê o povo que adorava? Cadê aquela igreja? Mesmo em 3, 4 pessoas, onde está aquele povo? Cadê aquele barulho? Aquele barulho está lá no céu de glória, aleluia, sentado ao lado do Rei dos Reis, aleluia. E nós não vamos ter, irmãos, não é os pastores que estão pregando. Nós não vamos ouvir as pregações, mas não é dos pastores, não. Nós vamos ouvir a palavra, nós vamos estar diante do Rei dos Reis, do pastor dos pastores, Jesus Cristo Nazareno, Jesus Cristo Salvador, o que morreu na cruz, aleluia. E ao terceiro dia, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele suportou a cruz por mim e por você. Aleluia, a Bíblia menciona que Ele morreu como um cordeiro. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Por amor a mim e a você, por amor da tua vida que se afastou da presença, mesmo afastado da presença do Senhor, mas há uma chance, há uma oportunidade, há um caminho de volta, aleluia. Oh, glória. Ah, eu caí, se levanta, filho. Ah, eu caí, se levanta, filha. Maior do que o tombo é a tua vitória, a mão de Deus para te levantar, te sustentar, colocar de pé novamente, para andar diante da presença de Deus. Ah, pastor, antes de eu iniciar da presença de Deus, eu pregava com autoridade, com unção, aleluia. Mas o Senhor vai levantar novamente, você que nos assiste, vai levantar novamente e vai trazer outra autoridade ainda maior se crer, para pregar com autoridade, com unção, ainda de novo para confundir o inferno, para que quando estiver pregando, Jesus vai dizer: tu perdeu o inferno. Tu perdeu dessa vez, tu perdeu mais uma vez, tu perdeu mais uma vez. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É Jesus o Salvador, é o grande eu sou. Aleluia. Oh Espírito Santo, Ele é a provisão de Deus para saciar a necessidade da humanidade. Aleluia, a necessidade humana. Aleluia, trazer salvação para o seu povo, trazer salvação para os seus filhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É para aqueles que ainda estão na cachaça, Jesus tira da cachaça. Aquele que está na prostituição, Jesus tira da prostituição e coloca na sua presença. Dá um banho de graça, dá um banho de misericórdia, dá um banho de unção. Aleluia. E ainda o mais importante, o mais lindo de Jesus é que Jesus Cristo salva, aleluia, e ainda Jesus batiza com o Espírito Santo, glória. Jesus batiza com o Espírito Santo, batiza com fogo, aleluia, louvado, e vai ter um profeta, uma profetisa do Senhor, aleluia. Jesus ele faz isso. Jesus ele faz isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, olha só, quantas pessoas que estavam nas drogas, na prostituição, estavam no tráfico, estavam aí na escalada. Jesus salvou, Jesus libertou. E hoje essas pessoas estão pregando, estão cheias do Espírito Santo. Aleluia, sendo usado para curar pessoas, curado para curar, transformado para transformar, libertado para libertar pessoas. Jesus faz isso, é somente Jesus. Oh, glória. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, amigo Espírito Santo de Deus fiel. É somente a presença. Deus é fiel. Jesus é o santo e puro. Ele dissipa as trevas do mundo e traz a vida. Porque Jesus é a vida. E Jesus é a luz para aqueles que estão fora da luz, que estão na escuridão. Jesus é a luz. Aleluia.
lâmpada para os teus pés, para os teus caminhos, é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e para os teus caminhos, é a tua palavra. Aleluia, porque a palavra de Deus traz a luz viva, que é a palavra de Deus, e nos traz a vida, que é estar na presença de Jesus vivo e eficaz. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória. Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. Aleluia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira verdadeira. Ah, pastor, aonde que vai falar que Jesus é o pão da vida que desceu do céu? Capítulo 6, 35 a 48 e 51. A luz do mundo, João 8 e 12. A porta, no capítulo 10, versículo 7 ao 9. E bom pastor, ele se coloca ali no capítulo 10, verso 11 ao 14. Jesus, ele sempre se apresentando. Em João capítulo 10, 11 e 14, ele se apresenta como o quê? O bom pastor. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida. Aleluia. Em João capítulo 14, versículo 6, ele se apresenta como o caminho, é a verdade e a vida. Em João capítulo 15, do 1 ao 5, ele se apresenta como a videira verdadeira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É Jesus. Aleluia. Jesus é a única entrada para o rebanho de Deus. E na outra forma de nós entrarmos no reino de Deus, se não for por meio a Ele, por meio a sua palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador. Jesus é a fonte de vida e autoridade de todos os cristãos, e não há vida verdadeira sem Jesus. Porque uma vida sem Jesus é uma estrada sem saída, é um caminho sem saída, é um caminho sem volta. Aleluia. E o caminho que nós enxergamos é por meio desta palavra. Aleluia, glória. Oh, Deus do céu, Espírito Santo do Senhor. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo. Deixar embora. Eu vou estar orando, vamos estar orando nesta noite pelas nossas vidas e por você que nos acompanha em minhas redes sociais. Aqui temos gente que nos acompanha pelo Boqueirão, que mesmo que não venha para cá para a igreja, mas está nos acompanhando através da rede social. Nós temos gente de toda parte, estados, nos assistindo. E por esses dias, uma moça ali no Pernambuco, creio que esteja nos assistindo, se estiver para lá e ver, pediu uma oração para sua amiga, né? Que ali tentou ceifar sua vida, né? Tentou bem se focar, a gente não vai citar os nomes por questões de ética, né? Não é bom. Mas pediu oração e nós vamos estar orando por essas vidas. Quantas pessoas, irmãos, que estão aí ceifando suas vidas, tentando se matar, né? Por causa de coisas banais. É o inimigo que coloca isso na mente da pessoa. Mas vamos estar de pé, vamos estar orando, clamando por esta cidade, clamando pelo povo de Boqueirão, que esse lugar é de Deus, clamando pelo povo do Pernambuco, do Ceará, do Maranhão, todo o estado de São Paulo, de onde nos acompanhar, porque são povo de Deus. Aleluia. Senhor Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor. Esta noite, Jesus amado, pela tua palavra pregoada nesta noite, Jesus amado, pelo teu evangelho pregado nesta noite, Jesus amado, com unção, autoridade vindo do alto, Jesus amado. Ó Senhor Deus, visita aquela jovem que está ali, meu Deus amado, internada, Deus amado, santo, tentou ceifar sua vida, Deus amado. Senhor, repreenda todo espírito maligno, Deus amado, espírito de morte. Deus fiel, Deus poderoso, tira o espírito de ansiedade, de depressão, de angústia, Deus amado. Jesus, visita o lar de cada um, Senhor. Visita o coração de cada um, Jesus. Visita a mente de cada um, Jesus. Cubra com a tua graça, Jesus. Jesus, aqueles que estão enfermos, o Senhor é a cura.
Para o paralítico, Jesus amado, o Senhor é ainda a cura que faz o paralítico andar. Para o surdo, o Senhor é ainda aquele que faz o surdo ouvir. Para o mudo, o Senhor é a voz que faz o mudo a falar. Para o cego, o Senhor ainda é a visão que dá para o cego, que faz o cego enxergar. Ó Deus, estende as tuas mãos sobre cada um, Jesus amado. Deus, aqueles que estão, Deus amado, orando, pedindo uma porta aberta, uma porta de trabalho. Jesus amado e santo, aqueles que estão na prisão do cativeiro, Deus amado, repreende todo laço, Deus amado, abre portas, visita com a tua presença, com a tua graça, com a tua mão poderosa, Deus amado. Nós te pedimos, Jesus Cristo fiel, e nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus. Cubra com a tua mão santa e fiel, renovando cada um, Jesus amado. Graça,